vamos iniciar mais uma aula no componente de curricular de ciências, tá? Em ciências, nós vamos falar sobre os vegetais. Vamos conhecer os vegetais, os ambientes que eles vivem e as partes dos vegetais, as partes de um vegetal e as funções dessas partes, tá ok? Então, a tia Aline precisa que vocês peguem os seus livros na página 52, tá? Para que você possa acompanhar a tia nesta leitura. Vamos lá? Os vegetais. Nessa unidade, nós vamos estudar os vegetais, parte dos vegetais, reprodução dos vegetais, alimentação e respiração dos vegetais, os vegetais e os seres humanos. Aqui neste ambiente, as pessoas estão comendo, estão se alimentando, né? Qual a parte do vegetal que elas estão comendo? O fruto, né? Elas estão comendo o fruto, que é a parte de um vegetal. Tia Aline, o fruto é a parte de um vegetal? Sim, o fruto, né? A fruta, que nós chamamos de fruta, ela faz parte de um vegetal, é uma parte de um vegetal e ela tem uma função. Nós vamos ver mais à frente qual é a função do fruto para o vegetal. Conhecendo os vegetais. Onde você costuma ver plantas? Vemos plantas ou vegetais em quase todos os ambientes, não é verdade? Elas estão em presença em diversos tipos de ambientes, possuem formas e tamanhos variados e, na sua maioria, eles são verdes. Existe uma grande diversidade de plantas em nosso planeta. Tia Aline, o que é diversidade? É diferentes plantas, vários tipos de planta. Veja os exemplos de algumas delas. Essas plantas aqui, ó, elas vivem na terra. As plantas que vivem na terra nós chamamos de plantas terrestres. Essa aqui é uma araucária, é uma árvore, ó. Esse caule dela pode atingir até 35 metros e a folha dela fica bem aqui no topo e ela é fixada no solo pela raiz. Aqui é uma samambaia. A samambaia é uma planta mais conhecida por vocês, né? E ela pode atingir até 2 metros. Essas outras duas aqui são plantas que vivem aonde? Na água. Essa aqui é a nossa famosa Vitória Régia, conhecida como a planta do sapinho, né? Então, ela é uma planta que vive na água. E essa outra, olha que linda, gente. A tia achou muito linda essa planta aqui. Ela é um alface do mar. Ela vive dentro do mar, né? Como nós vimos, as plantas elas podem ser terrestres ou aquáticas. A tia vai falar uma coisa aqui muito importante. Quero que vocês grifem, sublinhem isso aí no seu livro. Tia Aline, o que é sublinhar? É passar um traço embaixo, tá? Igual a tia Aline fez aqui, ó. As plantas terrestres, elas retiram do solo e do ar as substâncias de que necessitam para viver. Então, da onde que as plantas terrestres retiram as substâncias para viver? Ela vai retirar do solo e do ar, tá bom? E as plantas aquáticas? Onde essas plantas aquáticas vivem, tia? Elas vivem nos rios, nos mares, nos lagos. Elas retiram desses locais substâncias que precisam. Então, elas retiram da onde? Da água, que é o ambiente onde ela está. Por isso que é importantíssimo manter os rios, os mares e os lagos limpos, porque se nós poluirmos, essa poluição vai tirar todas as substâncias que as nossas plantinhas vão precisar para sobreviver, né? Não é verdade? Agora, a tia Aline quer que vocês observem esse outro tema aqui.
Algumas plantas vivem em ambientes quentes, não é verdade? E outras em ambientes frios. Umas vivem em ambientes secos e outras em ambientes úmidos. Para sobreviver em ambientes tão diferentes, as plantas possuem partes e estruturas especiais. Como assim, tia Aline? Ó, o cactus, essa planta aqui, ó, ela é uma planta que vive em ambientes muito secos, né? Quase, olha aqui, você dá uma observada aí, se aqui não estiver vendo direitinho, observa no seu livro. Tanto que esse solo, ele é um solo seco, que precisaria ser irrigado, mas não dá para irrigar todos, né? Então, mas lá nascem plantas, igual essa aí, que é uma planta que ela tem umas folhas bem finas e reduzidas, tem espinhos, ou seja, ela tem essa estrutura dela porque essa estrutura, ela evita que ela perca muita água. Então, ela tem água dentro dela e essa estrutura faz com que ela perca bem pouquinha água. E então ela consegue sobreviver nesses ambientes secos. Aqui, ó, essa aqui é uma planta com uma raiz aérea, né? Então, para poder se fixar melhor e absorver o oxigênio do ar. Então, ela tem essa raiz aérea para poder fixar melhor e absorver o oxigênio do ar. Então, essa planta é uma planta típica de ambientes alagadiços, como o manguezal. Então, ela nasce mais próximo de água, porque ela é uma planta que precisa de bastante água, né? Vocês acham que as plantas são seres vivos? Sim! Por que as plantas são seres vivos? Por quê? Que característica os vegetais como seres vivos? Porque eles têm características de seres vivos. E quais são aquelas características de seres vivos que a tia Aline sempre fala para vocês? Porque os seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles podem se reproduzir, eles envelhecem e eles morrem. Então, essas são as características de seres vivos. E as plantas são seres vivos, então elas têm essas características. Elas podem nascer, podem crescer, envelhecer, podem se reproduzir e podem morrer, não é verdade? Isso, né? Mas o ambiente, ele é composto de elemento não vivo e de seres vivos, o ambiente. Ok, agora vamos conhecer as partes das plantas. A tia Aline eu já conheço, mas você sabe para que serve cada partezinha? Cada partezinha tem uma função, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje as funções de cada parte. As partes do vegetal. Você sabia quais são as partes de uma planta e a função de cada uma? A maioria das plantas que conhecemos, nem todas as plantas têm todas essas partes, mas a grande maioria tem todas as partes, tá? Ela tem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Cada uma exerce uma função. Então, a tia Aline trouxe aqui essa árvore, porque a árvore é uma plantinha mais completa. Aí nós podemos visualizar melhor essa parte. Deixa a tia Aline colocar ela bem grandona, só ela aqui, para que você possa ver melhor. Mas você também pode ver no seu livrinho, tá bom? Então, aqui é uma árvore. É uma goiabeira. Que fruto que nasce da goiabeira? A goiaba, né? Então, aqui, ó, tem as flores, que é uma parte. Tem as folhas, tem muitas folhas. As folhas, elas são importantíssimas para os vegetais. A tia Aline vai falar a função dela e você não vai poder mais arrancar as folhas das árvores. Ó, tem os frutos, parte 3. Tem o caule, é a parte número 4. A tia tá colocando pra gente ver quantas partes tem. E tem a raiz, que essa raiz dessa goiabeira, ela não é aérea igual aquela outra que nós vimos. Ela fica dentro do solo. É 5, tia Aline. Aqui é 5.
e a parte número 5, né? Que é a raiz. Então, nós vamos falar individualmente, explicar cada uma dessas partes, ok? A tia trouxe aqui separadamente essas duas partes aí. Nós vamos falar da raiz. A raiz é essa parte aqui, que no caso dessa planta terrestre, ela fica debaixo do solo, né? Olha aqui essa parte marrom escuro é o solo e a raiz está dentro dele. Todos esses raminhos aqui, ó, são partes da raiz. Então, a função da raiz é prender a planta no solo. Então, ela prende, ela fixa a planta no solo. E é por ela que a planta absorve do solo a água, os minerais, de que necessita para se desenvolver. Então, a raiz, ela precisa ficar dentro do solo, neste caso aqui, porque aqui tem um solo e a planta, ela tira do solo, né? Vamos se dizer que ela bebe a água e ela come, né? Vamos se dizer assim, os minerais que ela precisa para sobreviver. Então, a planta, ela tira do solo e vai, ó, mandar lá para a plantinha a água e os minerais. Por isso que tem muito, às vezes fica muito tempo sem chover e essa plantinha ela não morre. Por quê? Porque a água que ela retira não é aquela que cai aqui em cima. Ela retira do solo, que a água fica acumulada lá no solo. Então ela vem tirando essa água e os sais minerais. Lembra que nós estudamos que precisa adubar o solo quando ele não é fértil? Por isso, porque a planta ela vai tirar do solo esses minerais, tá bom? Agora vamos falar do caule. Deixa a tia Aline apagar para nós falarmos do caule agora. Então, qual é a função da raiz num vegetal? Fixar a planta no solo e tirar toda a água e os sais minerais que a planta necessita para sobreviver. Vamos colocar um verdinho agora. Então, vamos falar agora do caule. Tia Aline, o que é o caule? É essa parte que está aqui da planta, né? Olha aqui ele separado. Quer que eu mostre na árvore? Deixa eu te mostrar na árvore. Aqui, ó. O caule é essa parte aqui, né? Então, qual que é a função desse caule? Qual que é a função dessa parte? Tá vendo uma setinha para cima e outra setinha para baixo? Escrito nutrientes. Então, o que será que, para que serve o caule? O caule, ele conduz nutrientes, que é a seiva, para todas as partes da planta, inclusive a raiz, e sustenta os ramos, as folhas e as flores. Então, o caule, ele tem a função de distribuir, de conduzir os nutrientes para todas as partes da planta, inclusive da raiz, por isso que tem para cima e para baixo, porque ele pega da raiz, né? A raiz não retirou do solo, e ele vai subir e distribuir para toda a planta e depois também para a raiz. Então, essa é a função dele de conduzir, distribuir os nutrientes para todas as partes da planta. E além disso, ele sustenta quem? Ele sustenta as folhas, ele sustenta as flores, né? Entendeu? Então, qual que é a função? Repete aí pra tia. A função do caule é de conduzir, distribuir o quê? Os nutrientes, que é o alimentinho da planta, né? Para todas as partes da planta, inclusive para a raiz. E também ele sustenta os ramos, as folhas e as flores. Agora vamos falar da folha. Lembra que a tia Aline falou que ela é muito importante? Isso, que você não pode ficar só arrancando as folhinhas de uma planta, né? Porque a folha tem como principal função produzir alimento para a planta. Mas, tia Aline,
A raiz não retira os nutrientes? Sim, a raiz retira os nutrientes, mas a folha, ela produz, ela usa aquele nutriente e produz alimento para a plantinha. Olha aqui, ó. Tá bom? Então, é muito importante essa parte da folha. Além de produzir, ela também tem uma outra função, que a tia Aline vai conversar mais à frente com vocês. Mas a principal dessa, é produzir o alimento. A tia Aline quer que você entenda isso, tá? Vamos falar da flor. Tia Aline, mas a flor não é só para deixar ela bonita? Não, não é só para deixar ela bonita. A flor, ela é responsável pela reprodução. Como assim, tia Aline? Por dar origem a uma nova plantinha, pela flor, que ela pode nascer uma nova plantinha. E é a partir das flores que se formam outros frutos. Então, da flor, ela nasce outros frutos, né? Nascem frutos. Aqui, ó. Essa é a flor de uma goiabeira vista em corte. Que ele abriu a flor, cortou, né, a metade dela e você tá vendo ela pela parte de dentro. Aqui, ó, tem a semente. Olha aqui. Tem a semente, tá? A formação de um fruto a partir da flor, visto em corte. Agora, vamos entender qual que é a principal função da flor? Ela é responsável pela reprodução. O que é reprodução? É dar origem à nova plantinha. Vamos falar do fruto agora? Que é a parte que nós gostamos bastante, né? E ela é muito saudável. O fruto, ele abriga e protege a semente. Então, qual é a função principal do fruto? Abrigar e proteger as sementes, porque essas sementes darão origem a novas plantas. Olha aqui, essa goiaba tá cheia de sementes, olha aqui. Tá vendo? Então, qual é a principal função do fruto? Abrigar e proteger a semente. E, tia Aline, qual é a função da semente? Dar origem a uma nova planta. Tá bom? Então, qual é a função da semente? Dar origem a uma nova planta. Se você plantar a semente, vai originar uma nova plantinha, vai nascer uma nova plantinha. Tá ok? Então, a função do fruto é abrigar e proteger quem? A semente. E a função da semente é dar uma origem a uma nova planta. Existem plantas que não possuem todas essas partes, igual a tia Aline falou, mas nem por isso elas deixam de realizar todas as funções necessárias para a sobrevivência. Na samambaia, por exemplo, não possui flores, mas se reproduz. Neste caso, a reprodução acontece por meio dos esporos, que são pequenas estruturas encontradas nos pontos escuros presentes na parte de baixo da sua folha. Olha aqui, ó. Ok? Então, não é porque essa plantinha não tem flor que ela não vai se reproduzir. Ela se reproduz de uma outra maneira. Neste caso aí da samambaia, acontece por meio dos esporos, né? A tia Aline trouxe essa atividade aqui para nós podermos fazer aqui junto, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, só um momento. Vamos lá. Relacione as partes da planta com suas respectivas funções. Se for fruto, a gente vai colocar 1. Se for flor, 2. Se for a raiz, 3. Se for a folha, 4. E se for o caule, nós vamos colocar 5. Quem é que prende a planta no solo? Quem é que faz isso? É a raiz. Muito bem. Quem é que é responsável por originar uma nova planta? Abriga e protege as sementes. Conduz os nutrientes para todas as partes da planta e produz alimento da planta. Quem são? Então, origina uma nova planta. A flor.
que abriga e protege as sementes. Quem é que abriga e protege a semente? O fruto. Quem conduz os nutrientes para todas as partes da planta? O caule. E quem produz alimento para a planta? Quem é que produz? É a folha. Cadê? O número da folha é o 4. Muito bem. Agora está na hora de você realizar a sua atividade da página 54, 55, 58 e 59, tá bom? Você tem exatamente 25 minutos para realizar todas as suas atividades. Observe aí as páginas que a tia Aline vai corrigir, tá bom? E aí, já concluiu? Vamos corrigir? Então, vamos lá. Aqui na página 54, vocês tem que observar uma planta, escolher e fazer as devidas anotações. Aqui não tem o que a tia colocar, porque a observação vai de acordo com a plantinha que você escolheu. Na página 55, tá aqui, questão 2. De onde as plantas terrestres retiram as substâncias de que necessitam para viver? Então, de onde que as plantas terrestres retiram? Elas retiram do solo e do ar. E as plantas aquáticas? As plantas aquáticas, elas retiram da água presente no meio em que vive, ou seja, do rio, do mar ou do lago, tá bom? Observe a planta representada na imagem abaixo. Depois, com a ajuda do professor, responda a pergunta. Então, vamos observar essa planta, né? Essa aqui é uma plantação de cana-de-açúcar irrigada pelo rio Parnaíba, em Teresina, no Piauí. Então, vamos lá. Você sabe que os produtos podem ser gerados do caule da cana? E isso nós estudamos, não foi? Quais são os produtos que podem ser gerados da cana? Do caule. Ele está falando do caule da planta, tá bom? Não está falando da folha, não. Nós podemos, do caule, a gente pode fazer o açúcar, o etanol, que é um biocombustível. Podemos fazer bebida, né? O caldo de cana. E também produtos de limpeza. Essa número 4, nós vamos fazer depois que vocês não estão com caderno de criatividade. Agora vamos corrigir a página 58, tá? Questão 1. Descubra a figura que não faz parte de cada um dos grupos a seguir e justifique a sua escolha. Então, qual é que não faz parte aqui? Esse é um fruto, fruto, fruto. E esse aqui é a folha. Então, a folha não faz parte do grupo de qual grupo? Dos frutos. Shaline, eu tenho que colocar essa escrita? Sim, desse jeitinho. A folha não faz parte do grupo dos frutos. Lembrando que começa a responder com letra maiúscula. Vamos para o próximo. Aqui tem flor, flor, flor e um fruto. Então, quem é que não faz parte? O fruto, né? Então, o fruto, no caso a maçã, não faz parte do grupo das flores. Tialine, eu tenho que fazer desse jeito? Sim, a minha resposta tem que estar desse jeito, de acordo com a figura, tá? Então, olha aqui. Aqui tem uma cenoura, um caule e um caule. A cenoura, ela é uma raiz. Ela é uma raiz. Tialine, a gente come a raiz? Sim, essa parte da cenoura, ela é a raiz. Então, a raiz, que é a cenoura, não faz parte do grupo de quem? Dos caules, tá bom? Agora, vamos pro próximo. Folha, caule, né, que é um tronco, folha e folha. Então, o caule, que é o tronco de uma árvore, não faz parte do grupo das folhas, entendeu? Você tem que fazer a resposta de acordo com os grupos. Página 59. Página 59. Observe as cenas e responda as questões. Vamos lá. O que eles estão fazendo? Estão plantando e aqui está molhando, irrigando, né? Vamos lá. O que essas crianças estão fazendo na cena? Elas estão plantando uma muda.
uma mudinha de uma planta. E na letra B? Que parte da planta foi colocada na terra? Qual é a parte que está aqui? É a raiz. Letra C. O que as outras crianças estão fazendo na cena 2? Elas estão regando a muda que foi plantada. Então, essa mudinha era essa aqui, que agora eles estão irrigando. Então, elas estão regando a muda que foi plantada. O que você acha dessa atitude dessas crianças? É importante? Você vai colocar sim ou não e responder por quê, viu? Tem que colocar o porquê. Se você não colocar, a sua resposta não tá certa. Letra E. Você já fez ou viu alguém fazendo algo parecido? Aonde? Né? Então, nós finalizamos agora a nossa correção da nossa atividade. Finalizamos a nossa aula, né? Então, até a próxima aula, meus amores. Fiquem com Deus.